E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chega mais, hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de quê? De Tio Tim Podcast, exatamente. Nós estamos em mais um encontro, mais uma mesa de comunhão, e eu te chamo para você ser nosso convidado aqui também, para ser abençoado com bons e novos pensamentos, porque um pensamento pode sim mudar a sua vida. E nós estamos hoje com uma participação super especial, mas antes de mais nada, como você sabe, eu te peço, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse link com todo mundo, faz essas ações de engajamento que você nos ajuda a fazer com que esse canal cresça, com que nós alcancemos mais pessoas para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então bora lá começar. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. Como eu te falei, temos mais uma convidada super especial hoje aqui, que tem muita coisa para nos ensinar, para acrescentar na nossa vida. E eu já quero chamar a pastora Varesca. Pastora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar hoje aqui. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder compartilhar um pouco, daquilo que o Senhor Ele tem feito nas nossas vidas. É um privilégio muito grande. Quero agradecer de coração, o convite. Muito obrigada mesmo. Eu queria muito ter gravado pessoalmente, mas a nossa ida para aí foi tão corrida que não conseguimos. Mas estamos hoje aqui e eu queria te pedir para se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem. Quem é a pastora Varesca? Amém. Bom, eu sou pastora Varesca, da Igreja Batista Missionária Ágape, aqui em Salvador, na Bahia, Brasil. E pastoreio há quase 12 anos, mais ou menos, privilégio do Senhor. Fiz tantos planos para minha vida, imaginei fazer tantas coisas, mas Deus ele chegou e mostrou o plano dele e eu aceitei. Glória a Deus por isso, porque me sinto muito realizada, me sinto completa, de fazer aquilo qual o Senhor me chamou para fazer, aquilo qual o Senhor escreveu, determinou no seu livro, no livro da minha vida, para fazer. Então, me sinto completa e realizada por isso. Sou casada com o pastor Divani, nós estamos juntos de casamento, nós temos 22 anos e estamos Glória juntos a Deus. Há 28 anos. Foi meu primeiro namorado. E nos conhecemos, ainda não era cristã, Então, começamos a namorar, era muito novinha, Tenho 2 filhos, temos 2 filhos, o Gabriel já tem 21 anos, e a Ana Beatriz, que tem 15 anos. E, graças a Deus, todos 2 na presença do Senhor, isso é maravilhoso. É isso. Amém. 2 jovens, Eu cheguei aí, eles criancinhas já estão aí, enormes, glória a Deus. Pastora, como foi, vocês se conheceram antes de vocês se converter, Mas como foi esse início de vida com Deus? Como foi que houve esse encontro? Então, infelizmente foi de uma maneira muito trágica, Porque eu tinha um irmão e aos 24 anos ele faleceu de um acidente de carro. E aí foi pela dor mesmo que a nossa família toda se rendeu aos pés do Senhor. A minha irmã, ela já tinha se convertido há mais ou menos uns 15 dias antes da morte do meu irmão. E ela dizia que ela ia ajudar a família, ajudar o irmão dela, tal, enfim, o nosso irmão. E 15 dias depois que ela se converteu, que ela aceitou Jesus, meu irmão faleceu no acidente de carro. Fez 23 anos agora que ele faleceu. Mais ou menos isso, Ele tinha 24 anos na época. Então foi assim uma dor foi um momento muito difícil para minha família, para minha casa. Mas foi nesse momento de dor que nós encontramos Jesus e toda a minha família se converteu. Na época eu namorava, com o Giovanni e ele ficou um pouco resistente, Mas o Senhor alcançou a vida dele de uma forma muito sobrenatural, se revelou para ele de uma forma assim muito tremenda, sabe? Foi uma coisa assim, meu Deus. Aí tem que marcar um podcast com ele para ele contar, porque foi com certeza muito forte, sabe? Deus, ele teve uma experiência face a face com o Senhor, sabe? Com Moisés. E literalmente o Senhor falou face a face com ele. Foi uma coisa muito, muito forte.
Que bênção. E ele conta que o Senhor abriu a cabeça dele, botou a Bíblia dentro e tal. Foi uma experiência assim muito forte mesmo. E aí a partir dali, aquele que não queria conta com o cristianismo, com o crente, sabe, virou crente até o tutano, crente mesmo. Enfim, Deus, ele revelou o seu propósito nas nossas vidas, né? Porque o Senhor falou que nós iríamos casar, né? Ele daria um ministério para as nossas vidas, e assim aconteceu. Tudo que o Senhor havia dito aconteceu para a glória dele, né? Estamos juntos aí, já nessa caminhada, há 28 anos. Que benção. E eu descobri nessa nosso último encontro que meu marido e seu marido se conheceram no carnaval, quando ainda Gabriel distante dos caminhos do Senhor, sua esposa ainda não tinha tido esse encontro. Sim. E hoje os dois pastores, a gente sentado numa mesa falando de Jesus. Só Deus para fazer essas coisas, verdade, né? Esses encontros. Na época eu já namorava com o Divani, né? Na época de Gabriel a gente já namorava, né? Na época do carnaval. Foi seu primeiro namorado? Foi. Uau, que lindo, que história linda. Mas olha, te conhecendo um pouco, eu sei que você é uma mulher de oração, é uma mulher que tem prazer na presença do Senhor. E eu queria que você pudesse compartilhar algum episódio, alguma experiência sobrenatural que você teve com Deus nesses momentos de oração, porque temos visto que hoje, nas reuniões de oração, o número tem caído um pouco, né? As pessoas gostam dos congressos, dos grandes acontecimentos, mas na rotina ali do período de oração, nós contamos com poucas pessoas, porque as pessoas têm se afastado. Não é regra, né? Mas nós temos visto as pessoas se afastando, se esfriando desse lugar de oração, de busca ao Senhor. E pelo que eu sei, você gosta muito, você ama estar nesse lugar. Conta pra gente alguma experiência que você teve com o Senhor, assim, nesse sentido. São muitas, viu? Muitas mesmo. Mas eu acredito que o que mais me marcou, né, durante esses 22 anos, 23 anos de crente, né, 23 o que mais me marcou foi o que aconteceu há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, no início da pandemia. Foi algo... me emociona ainda, porque foi um divisor de águas na minha vida espiritual. Eu vivi coisas muito tremendas no Senhor. Quando começou a pandemia, eu entendi que Deus, ele estava nos chamando para algo maior, né? Porque estávamos dentro de casa, então nós tínhamos aquilo que sempre temos de desculpa para Deus, de não buscar a Ele, de não buscar mais a sua face, né? Todos nós sempre damos desculpa ao Senhor que não temos tempo. A gente diz: Deus, eu não te busco mais porque a minha vida é corrida, então eu não tenho tempo. Então a gente sempre diz isso para o Senhor. E eu entendi na pandemia que Deus estava dizendo assim: eu estou dando para você aquilo que você sempre me dá como desculpa, tempo. Então eu estou te dando tempo de sobra agora para me buscar. E eu entendi isso, sabe? Eu lembro que eu falava isso na igreja, porque nós começamos a fazer lives, então a gente não parou, né? Na verdade a gente trabalhou mais na época da pandemia, e a gente começou a fazer lives e tal, enfim. E eu comecei a buscar o Senhor mais vezes. Tipo, eu buscava o Senhor 3 vezes ao dia, eu fazia vigília, né? E nessa de buscar mais ao Senhor, eu comecei a me aprofundar mais em Deus, né? Eu sempre tive uma vida de oração, de busca, mas não numa intensidade como eu resolvi ter nessa pandemia. E nessa de você mergulhar, de você se aprofundar em Deus, você começa Deus começa a se revelar para você de uma maneira mais profunda. Você sai do superficial e você vai para uma profundidade em Deus. E essa foi uma das coisas que o Senhor falou para mim. E muito interessante, porque eu lembro que eu orava, é Deus mesmo que nos dirige, sabe? Eu lembro que eu orava assim: Deus, eu quero que o Senhor me toque, como o Senhor tocou em Isaías. Quando o Senhor pegou aquela brasa viva do céu e tocou em Isaías, eu quero que o Senhor me toque, que toque com aquela brasa viva no meu coração.
Ai, meu Deus. Às vezes a gente ora e não tem noção das coisas que a gente ora. E eu vivi coisas extraordinárias com o Senhor, porque literalmente Ele me tocou. E Ele começou a me fazer me ver como Ele me vê. E eu costumo dizer que o ser humano, ele pode compreender de temperamentos, ele pode compreender de, vamos dizer assim, inteligência emocional, de psicologia. Ele pode entender de todas essas coisas que falam, né, do homem, da natureza do homem, do psique, enfim. Ele pode pensar que ele se conhece, sabe? Mas se conhecer na ótica de Deus, na profundidade de Deus, só Deus pode te mostrar. Só Deus pode nos revelar quem nós somos de verdade. E o que aconteceu comigo foi isso. Esse tocar das brasas vivas que o Senhor, creio eu, tirou do céu e tocou no meu coração, foi um revelar de mim mesmo, sabe? O Senhor me descortinou, porque quando o Senhor toca Isaías, Isaías ele é desnudado, porque diante do Senhor nada fica oculto. Então quando ele vê o Senhor, ele é desnudado dele mesmo. Então ele diz: ai de mim, estou perdido. Estou perdido por quê? Porque ele viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, automaticamente tudo dele, todos os seus pecados vêm à tona, e ele é desnudado diante do Senhor. Então ele diz: ai de mim, estou perdido. Interessante é que Isaías ele já era um profeta, ou seja, ele já era um homem de Deus. A mensagem de Isaías era de Deus, era tudo de Deus. Mas chegou um momento que Isaías teve esse encontro onde ele alcançou a profundidade em Deus, onde ele pôde se conhecer pela ótica de Deus. E todo crente precisa passar por isso. Quem ainda não viveu isso, precisa viver, porque ele pode estar caminhando em um engano de si mesmo, sabe? Ele pode estar caminhando acreditando que ele é uma pessoa, sendo que ele só tem a ótica perfeita a respeito dele, quando o perfeito se revela para ele. Se revela para ele e mostra quem ele é de verdade. Então eu vivi isso. Deus ele se revelou para mim e ele me desnudou. E eu disse exatamente como Isaías: ai de mim, estou perdida. Porque eu pude me enxergar pela ótica de Deus. E eu costumo dizer que nós somos muito bons conosco, sabe? Nós temos uma medida muito boa para nós, né? E a gente sempre tem justificativas para os nossos erros, as nossas falhas. Mesmo os que mais se cobrem, porque tem pessoas que se cobram muito. Eu me cobro também, sabe? Sempre fui uma pessoa de me cobrar, fazer as coisas certas, tal, enfim. Mas quando Deus, ele mostra para nós quem nós somos, é impossível o homem continuar da mesma forma. E foi isso que aconteceu comigo. O Senhor começou a descortinar o meu coração, trazer verdades sobre mim que nem eu mesmo conhecia, né? Falar sobre o que o agradava. Porque eu digo que eu achava muita coisa sobre Deus, sabe, Ivana? Eu achava muita coisa. Eu dizia: Deus não se importa com isso. Deus não vai ligar para isso. Você acha que Deus vai ligar para isso? Você acha que Deus vai se importar com isso? Então eu comecei a entender que eu tinha muitos achismos de Deus. E eu precisava conhecer Deus sobre o pensamento dele, que é maior que o meu, que é mais alto que o meu. Então eu precisava conhecer o pensamento de Deus para as coisas e não mais achar sobre Deus, né? A Bíblia ela nos revela sobre o Senhor, é bem verdade. Mas tem muitas coisas que nós como seres humanos a gente fala assim: ah, você acha que Deus vai ligar para isso? Então eu parei de achar. Tudo que na minha mente eu penso, eu acho, eu pergunto a Deus, né? Porque aí eu vou ter convicção daquilo. Enfim, então foi uma experiência extraordinária, porque Deus ele me tocou literalmente. O Senhor falou pra mim que Ele literalmente me chamou para águas profundas. E dentre as coisas que o Senhor falou pra mim, Ele falou pra mim: você tá aqui, filha, e você quer se aproximar mais de mim, você quer chegar mais perto de mim, mas eu sou santo, santo, santo. E para você conseguir chegar mais perto, eu preciso te mostrar o seu coração. Eu preciso revelar algumas coisas que há em você e que precisa ser tirada de você.
para que você consiga se aproximar mais de mim, para que você consiga chegar mais perto de mim. Então foi muito forte, porque Deus começou a se revelar e mostrar coisas que não o agradava, e eu comecei a tirar da minha vida tudo que não agradava a Deus. E isso me trouxe uma acessibilidade ao trono de Deus incomparável, sabe? Uma acessibilidade que eu nunca imaginava ter. E uma liberdade que eu nunca imaginava ter. Uma liberdade de corpo, de alma, de espírito. Uma liberdade de mente que eu nunca imaginava ter. Sabe aquilo que você pensa que você não quer pensar? E que você repreende porque esse pensamento veio, está repreendido, sabe? Quando você se depara, e eu pensava que a gente tinha que viver dessa forma, viver repreendendo pensamentos que você não queria pensar. Eu imaginava que isso era normal e que você tinha que dizer, ai, tá repreendido, Satanás, sai pra lá com esse pensamento do inferno. Mas eu descobri que existe uma liberdade em Deus, na mente, em que você usa o capacete da salvação e o diabo não tem poder de lançar seta na sua mente. E você não pensa o que você não quer pensar. Ele não tem mais essa liberdade na sua vida, essa legalidade, a palavra é essa, legalidade na sua vida. Porque você tirou e fechou todas as portas, todas as legalidades na sua vida. E foi isso que Deus foi me descortinando e mostrando, e eu fui fechando as portas, fechando. E eu consegui ter uma acessibilidade a Deus de maneira que eu nunca imaginava. E hoje eu entendo tão claramente aquela passagem que fala que foi para a liberdade que Cristo me libertou, sabe? É algo que eu não consigo explicar. São coisas que não mais faz parte da minha vida e eu acreditava que isso era normal. Como, por exemplo, ter um pesadelo, né? Às vezes a gente pensa, é normal ter um pesadelo e tal. Sendo que a Bíblia diz no Salmo 91 que o Senhor, Ele nos livra do terror noturno. Aquele que habita no esconderijo recebe livramento do terror noturno. Então, pesadelo não é algo que devemos encarar como algo normal para o crente. Pesadelo significa uma brecha que existe na vida da pessoa. Então o diabo ele tem acesso à sua mente enquanto você dorme e te dá um pesadelo. Então foram coisas, e eu estou sendo bem superficial porque foi muito profundo. As coisas que Deus ele começou a me descortinar e me revelar foram coisas assim muito profundas que eu falei assim, meu Deus, eu tô ficando doida, sabe? E coisas que eu não pude compartilhar e muitas coisas que eu ainda não compartilhei, né? E isso foi uma das coisas que o Senhor falou pra mim, filha, nem todos vão entender, porque a nossa caminhada para o céu, ela é aquela escada que Jacó viu, sabe? É uma escada, ou seja, a gente vai subindo de degrau em degrau. Nós vamos subindo na presença do Senhor. Então uma das coisas que o Senhor falou pra mim foi isso, não pense que as pessoas vão entender, porque nem todos vão entender o que está acontecendo com você. Porque você está em um degrau em que você consegue enxergar. Então quem está em degraus abaixo não vai conseguir ver o que você está vendo. Então você não pode se chatear se uma pessoa não crê, ou se ela não enxergar, ou se ela não entender o que você está vivendo. Então eu entendi isso. Então são níveis em que a gente vai crescendo e caminhando na presença de Deus até alcançar o céu. Mas todos nós precisamos, né, crescer na presença de Deus, mergulhar na presença de Deus, sabe? Então assim, foram muitas experiências, muita. Eu podia passar aqui muitas horas falando. Nossa, mas eu acho que é um exercício que todos nós deveríamos ter, de pedir a Deus para que nos mostre quem nós somos. Porque tem muita gente que se acha muito bom pelas obras que ele aparenta ter. Às vezes as pessoas perguntam quantas vezes nós vemos pessoas que não entregaram sua vida a Jesus, que não querem seguir ao Senhor porque acham que não precisam, já são bons o suficiente, não precisam de salvação. Eles não enxergam essa necessidade porque as suas obras são aparentemente boas. Mas quando o Senhor nos mostra quem nós somos de verdade, o interior que muitas vezes nem nós temos acesso, aquela podridão que está arraigada dentro do nosso coração, que se o Senhor trazer a revelação quem nós somos, é exatamente como você falou, ai de mim, porque muitas vezes nós não temos a régua certa para medir os nossos pecados, como você falou. A nossa medida, ela é muito boa para nós mesmos. Mas quando o Senhor vai trazendo à tona quem nós somos, os sentimentos de egoísmo, os sentimentos de soberba, os sentimentos... Esses dias eu estava muito refletindo muito sobre isso, porque as pessoas
se acostumaram tanto com a ideia da presença de Deus, com a ideia de estar com Jesus, de seguir a Jesus, que normalizaram muitas coisas que não são normais. Deixaram se tornar muito comuns coisas que são santas, são maravilhosas, são incríveis, são acima de nós, e colocaram a glória do Senhor como um acessório que elas andam por aí e tornou uma coisa comum. E eu disse, Senhor, não me deixa me acostumar com o fato de um Deus vivo e poderoso ter morrido pelos meus pecados. Não me deixa me acostumar com o fato de eu estar andando contigo e achar que eu não preciso analisar o meu coração e ver o quanto eu necessito do Senhor, ainda que eu já tenha entregado a minha vida, ainda que hoje estejamos numa posição de liderança na igreja. Deus me livre, que eu possa passar, que o Senhor, né, possa passar em revista todos os sentimentos, todos os pensamentos, e se há algum caminho mal em mim, converte a ti, porque quando Davi fala, sonda meu coração, porque ele sabe que o coração tem caminhos enganosos. Então, que nós precisamos, que nós possamos realmente ter essa ideia que você falou, de pedir a Deus que nos mostre quem nós somos, que nos mostre pelo menos uma parte do nosso coração que precisa ser mudado, porque eu acho que é um progresso também dentro da nossa vida de santidade e transformação, e aos poucos ele vai moldando, ele vai nos mostrando que essa experiência que você teve foi muito profunda. E algo que eu estava pensando enquanto você falava, me veio uma pregação que eu ouvi na nossa igreja esses dias, que o rio do Senhor, ele aos nossos olhos, quando estamos fora dele, ele é plano. É quando você entra no rio que ele vai se aprofundando. Então, aos olhos de quem está fora, ele não muda de posição. Parece que ele é reto, mas você precisa entrar, porque a profundidade está dentro. Você começa a caminhar e o rio começa a lhe cobrir. E as águas começam a lhe cobrir cada vez mais, a ponto de você não conseguir mais ter o controle do seu próprio corpo. Você está tão coberto que você já não consegue pisar no chão. As águas cobrem você e o Senhor começa a levar você para onde Ele quer, de um lado para o outro. E aí cria-se a dependência do Senhor e confiança naquilo que Ele irá fazer por nós, naquilo que Ele quer de nós, em todas as circunstâncias da nossa vida. E essa experiência que você teve é tremenda. Glória a Deus. Coisas até que o Senhor falou comigo foi exatamente sobre o mergulhador, né? Ele falou assim, um mergulhador de águas rasas, ele não precisa de muita coisa para mergulhar. Ele bota um calção, ele não precisa nem de roupa especial para isso. Ele coloca um calção, é verdade, coloca um snorkel, né, aquele negócio assim, um óculos, pronto, ele mergulha. Porque ele é um mergulhador de águas rasas. Mas quando você passa a mergulhar em águas profundas, filha, o lugar ele é perigoso. Você precisa se preparar para este lugar. Você precisa ter equipamentos apropriados para mergulhar em águas profundas. Olha só, você vai precisar de roupa apropriada, você vai precisar de equipamentos apropriados e você vai ter que saber manusear esses equipamentos. Porque se você não souber manusear, você pode morrer no fundo do mar. Então, o fundo do mar é um lugar de maravilhas, né? De ver coisas extraordinárias em que nem todos têm acesso, não é verdade? Mas é um lugar perigoso. Então você precisa se preparar para ele. Se preparar. Por isso que nem todos conseguem profundidade, porque a profundidade é preciso um preparo para alcançar. Mas sabe de uma coisa, a profundidade, eu falei esses dias que foi o congresso dos jovens lá da igreja, o tema foi profundidade em Deus. E eu falei que a profundidade na vida do crente, ela não é opção. Por que ela não é opção? Quando Ezequiel tem a visão das águas que saem do templo, e elas começam, né, bate no tornozelo, e aquele homem vai guiando Ezequiel, e ele vai guiando Ezequiel à profundidade. Bate no tornozelo, né, bate nos ombros, bate no tornozelo, na coxa, né, na cintura, sei lá, no ombro, enfim. Ele vai caminhando, até chegar um momento em que não tem como mais caminhar, ele só pode passar a nado. Então ele tem que mergulhar. Aí ele mergulha. Por quê? Deus nos leva a um caminho até mergulharmos. Porque a nossa purificação, a nossa santificação, ela só vai correr por completo quando a gente mergulhar. Se as águas elas batem aqui,
essa parte da minha vida não será limpa. Amém. Então eu preciso mergulhar. Só mergulhando eu vou ter todo o meu ser limpo e purificado. O que significa isso? Eu vou ter toda a revelação que eu preciso para a santificação, para a purificação, para aquilo que vai me levar a encontrar com Deus, né? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu só vou alcançar essa santificação quando eu mergulhar. Não tem como. Eu não posso aceitar as águas no tornozelo e achar que só com as águas no tornozelo eu iria chegar e alcançar o reino de Deus. Porque a minha santificação não foi completa, a minha purificação não foi completa. Então, é no mergulhar que você vai tendo o conhecimento que ele te liberta, a verdade que te liberta, que Deus vai trazendo ao seu ser, à sua vida, entende? O que eu tô falando? Mais ou menos isso aí. Olha, e essa questão que você falou do mergulhador também nos traz a ideia da revelação de Deus. De que aqueles que estão no raso, eles nunca vão ver nem viver as coisas que só no profundo são revelados. E eu acho que muito dos problemas do inconstante, do homem inconstante na fé, é porque eles querem viver no raso. Eles querem ter acesso a sair na hora que eles querem. Na hora que eles acharem que devem sair, eles colocam o pé para fora e saem. E eu acho que a constância, o sucesso do crente constante, do crente que caminha com Deus todos os dias, é exatamente isso. É você todos os dias estar nesse lugar de profundidade. É você buscar, porque no Senhor a gente nunca chega no limite. Não vai existir uma profundidade máxima. Sempre vai ser mais profundo. Então, não, olha, se tem um lugar que não vai ser chato e boring, entediante, é com o Senhor, porque sempre há novidade de vida com o Senhor. E eu creio nisso, eu creio que nós precisamos, crentes. Lógico que quando as pessoas se convertem, elas começam a passar por esse processo, né, de santificação, de conhecimento, de transformação. Mas nós crentes também, eu me converti aos 13 anos e tem tanta coisa que eu quero caminhar com o Senhor. Eu queria hoje poder estar em lugares ainda mais profundos e eu quero alcançar esse lugar no Senhor. E o melhor de tudo é que Ele nos garante o equipamento. Ele nos dá as experiências, Ele nos ensina como fazer, tudo vem dele, nós só precisamos nos dispor e buscar chegar nesse lugar. E isso é maravilhoso, Eu lembro de uma pregação da Helena Tanuri, ela fala sobre aquele tsunami que aconteceu na Ásia e que tinham 2 mergulhadores na hora que aconteceu o tsunami. Eles estavam lá no profundo e eles não sentiram o tsunami, aquela coisa horrorosa que aconteceu, que matou tanta gente, que destruiu tanta coisa, e aqueles nadadores lá embaixo, eles não sentiram o que estava acontecendo porque eles estavam no fundo, no profundo. E ela dá essa comparação. Quando estamos assim com Deus, a gente vai sentir um tremor ou outro, um aviso de que está acontecendo alguma coisa, mas nós não seremos atingidos, nós seremos guardados, protegidos, porque escolhemos estar no profundo, escolhemos estar nesse lugar, no Senhor. Isso é muito tremendo. E caminhando assim, também nesse sentido de experiências, de tempo de oração, uma coisa que a gente conversou lá naquele dia que a gente se encontrou foi que eu te falei da minha dificuldade de deixar o sentimento de ser Marta e buscar ser Maria. Porque eu tenho esse negócio de fazer, de ver acontecer, de botar a mão na massa. Eu tenho muito isso. E eu preciso ser intencional na minha busca ao Senhor. Assim, se está num congresso, eu tenho que ser intencional de sentar e escutar a pregação, de não estar envolvida com todas as coisas, sabe? Se eu puder, eu abraço todos os ministérios, todos os departamentos, tem um dedo meu. E no final, ninguém consegue, né? Obviamente, mas eu tenho que ser intencional nesse lugar de buscar ficar na melhor parte. E você me falou que você é o contrário, né? Que você muitas vezes tem que ser puxada um pouquinho para sair desse lugar da melhor parte, de estar ali aos pés do Senhor, de ouvir, de ser ministrada e tudo mais. E eu queria que você contasse para o pessoal, desse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo agora de como encontrar esse lugar de equilíbrio, de estar na melhor parte, de viver a melhor parte, se mover quando também é preciso. Amém. Eu até ministrei esses dias no evento de mulheres e eu falei exatamente sobre essa passagem, né? Eu falei, foi sobre resgatar a adoração, né? E aí eu falei exatamente sobre Maria, né? O personagem que eu ministrei foi sobre Maria. E eu dei o exemplo de Marta, né?
É verdade, porque Maria, ela escolheu a boa parte, ela sempre escolhia a boa parte, né? Mas e não quer dizer que ela não servia, né? Não quer dizer isso. Tanto que eu acredito que o segredo está na disciplina, sabe? Eu creio que para buscar a Deus a gente precisa ter uma disciplina. Se organizar mesmo, literalmente. Então eu tenho um horário de buscar a Deus, o horário de estar orando, o horário de estar fazendo as coisas de casa. Então eu sou muito disciplinada. O horário de, vamos dizer assim, de dar gabinete, o horário de estar na igreja, enfim. Eu acho que quando você tem uma disciplina nessa busca, te ajuda muito, muito. E Maria, ela escolheu a boa parte porque ela tinha como prioridade o estar com Deus. E na disciplina a gente faz isso, a gente coloca as prioridades. A gente coloca as coisas no devido lugar. Por exemplo, o meu dia, ele deve ser organizado em cima da minha prioridade. A minha prioridade é o Senhor. A minha prioridade é buscar a Deus. Então, vamos lá, eu organizo o meu dia em cima disso. Eu não pego o meu dia, os meus afazeres, das coisas importantes do meu dia, porque tudo que eu faço para mim é importante. Mas buscar Deus não é importante, é prioridade. Amém. Né? Eu não posso colocar o buscar a Deus, estar com Ele, estar na face, né, buscar a face do Senhor, estar na boa parte, como algo importante. Porque eu tenho muitas coisas importantes. Então eu vou acabar botando isso pro final do dia. Então eu coloco isso como prioridade. Então vem primeiro. E depois vem minhas coisas importantes. Porque é mais do que importante, é prioritário, entende? É isso que a gente precisa entender. Que é prioridade a busca a Deus. E as outras coisas vêm como consequência. E Maria, ela escolheu a boa parte, porque ela entendia. Se Jesus está, o momento agora é de estar com Ele. Um exemplo, se eu estou aqui na igreja, eu tenho 2 horas para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Então eu tenho que focar a minha mente, meu coração nele. Eu não vou estar aqui pensando no que eu vou fazer depois do culto. Porque Marta é assim. Marta tá aqui na igreja, tá adorando e tá pensando, quando chegar em casa, eu vou tirar aquela comida do freezer, ou eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Ela não entende que ali é a boa parte. E ela precisa reservar aquele momento para isso. Né? Então isso é uma disciplina também. Eu acho que essa questão que você falou sobre a disciplina é muito importante. Porque muita gente acha que o lugar que a melhor parte é apenas estar aos pés do Senhor, mas que o serviço não é importante. Porque o serviço é algo que o Senhor não deseja de nós. E, na verdade, quando nós nos colocamos nesse lugar de disciplina, a gente vai colocar, como você falou, né, o que é prioridade no lugar certo. E todas as outras coisas serão direcionadas através dessa prioridade, com a ótica dessa prioridade. Por que que eu vou me preocupar com amanhã, se hoje, enquanto eu estive colocando Jesus como a minha prioridade, Ele me ensinou que eu não devo antecipar as preocupações do próximo dia, que eu devo viver porque cada dia tem seu mal. Então eu acho que quando nós colocamos a palavra do Senhor como alimento, o primeiro alimento, como a primeira parte do nosso dia, e temos aquele tempo com o Senhor, eu acho que tudo que acontece no dia, a gente começa a enxergar com a luz da palavra de Deus, né? E a gente consegue nos conduzir no serviço também dentro dessa ótica, não é verdade? E eu queria te perguntar outra coisa, que eu tava vendo que você tem um canal no YouTube também, né? E eu tava vendo uma coisa muito, muito legal que você tava falando sobre você é o que você come. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre como foi que surgiu essa mensagem, fala um pouquinho sobre essa mensagem, que eu amei essa questão do alimento estragado. Essa mensagem foi muito forte. Foi um mistério dessa mensagem. Foi assim, olha, faz muitos anos, essa mensagem ela tem muitos anos mesmo. Eu acho que eu nem era pastora ainda, quando Deus me deu essa mensagem. Eu vivi uma experiência muito tremenda. Eu estava em jejum. Aí eu fui deitar. Aí quando eu deitei, que eu fechei o olho para começar a dormir, eu via um redemoinho vindo assim, ó. Eu vi um redemoinho, ele vinha vindo. Aí ele batia na minha cabeça assim, ó. Pá! Quando ele batia na minha testa, eu levantei. De tão real que foi. E aí depois disso, o Senhor começou a trazer mensagens que eu não conhecia. Deixa eu explicar. Eu dizia que Deus só podia te usar naquilo que você conhece. Eu dizia isso há muitos anos atrás. Eu dizia assim, Deus vai te usar no que você aprendeu, no que você leu, no que você conhece.
E essa mensagem veio exatamente assim, do que eu nunca tinha lido, do que eu nunca tinha aprendido e do que eu não sabia. Eu nunca esqueço disso. Eu estava no quarto do meu filho, que na época eu usava o quarto do meu filho para buscar Deus quando ele estava na escola. E aí eu estava lá no quarto do meu filho, aí o Espírito de Deus começou a me ensinar. E ele começou a falar comigo, ele disse, olha, foi interessante. Os órgãos dos sentidos são portas no mundo espiritual. Aí quando ele falou aquilo, eu peguei uma caneta, um papel e comecei. E ele foi me ensinando tudo, Ivana, tudo que eu ministrei, o Espírito de Deus me ensinou. Ele foi me dizendo, os órgãos dos sentidos são portas no mundo espiritual. Eu fui escrevendo, meu Deus, os órgãos dos sentidos são portas no mundo espiritual, como assim? Aí o Senhor começou a me lembrar de coisas que eu vivi e eu comecei a pesquisar na Bíblia, que tudo tinha na Bíblia, né? Que o Espírito Santo de Deus estava me ensinando. Todos os versículos tinham na Bíblia. E aí Deus me deu essa mensagem, você é o que você come, né? E começou a falar sobre as portas no mundo espiritual, dos órgãos dos sentidos, os olhos são portas, a boca, o olfato, o nariz, tal. E aí começou a me ensinar. E eu lembrei de experiências também que eu vivi, eu não lembro se eu conto no vídeo, né? Por exemplo, de uma vez que a gente estava orando, e aí eu senti cheiro de hospital, de éter, e aí eu falei, gente, vamos clamar, porque alguém deve estar ou chegando no hospital ou tendo um acidente, alguma coisa está acontecendo. E eu lembro que a gente clamou, depois a gente soube que naquela mesma hora, um irmão da igreja, uma família da igreja, estava sofrendo acidente de carro. Então assim, coisas assim, sabe? Por exemplo, de eu estar num lugar e sentir cheiro de enxofre e saber que tem uma presença maligna, isso com olfato, né? Por exemplo, uma vez eu tinha uma pessoa endemoniada e na hora que eu estava expulsando eu senti cheiro de cachaça, então eu sabia que o demônio era Zé Pelintra, e aí na hora eu chamava pelo nome e o demônio saía, sabe? Coisas assim, portas no mundo espiritual. Isso eu tô falando só do olfato, né? Mas tem alimento, tem coisas que você come que te remete ao passado, o que você vê, principalmente o que você vê hoje, uma das portas que o inimigo mais tem alcançado a mente, o coração dos cristãos, é no que assiste. E uma das coisas que eu adotei para minha vida, eu aboli. Eu não assisto nada que não me edifica, sabe? Absolutamente nada. Tudo que não me edifica, eu não assisto. Eu só assisto coisas que me edificam, eu só assisto coisas de Deus, eu só ouço louvor, eu não vejo eu não gosto de ver nem vida dos outros, porque eu acho que isso também não me edifica. Então tudo que não me edifica, eu tirei da minha vida. Deus me ensinou que são portas no mundo espiritual, que você se contamina. Quando você vê coisas, você se contamina, sabe? Quando você ouve coisas, você se contamina. Por isso que não é bom você estar ouvindo determinados assuntos e conversas, entende? Porque você acaba se contaminando o seu corpo, contaminando a sua vida. E isso são portas no mundo espiritual. Então essa mensagem surgiu assim, de algo que eu não sabia, que eu não conhecia, que literalmente o Espírito de Deus me ensinou. E depois dessa experiência que eu tive do redemoinho, e eu lembro que eu disse assim, Deus colocou algo dentro da minha cabeça. E aí eu pude entender que ele começou a se manifestar para mim de uma forma muito tremenda, me revelando, me dando mensagens reveladas, mensagens que eu não conhecia, de coisas que eu não conhecia e que aprendi com ele. Então essa foi uma das mensagens. E com relação ao canal, o canal ele tá literalmente parado, justamente no período de que tudo aconteceu comigo, né? Ele tem uns 2 anos e pouco parado. Voltar? Porque é isso, eu não sei, eu tô orando, sabe? Eu tô orando, porque vai vir, enfim, eu tô orando, falando com o Senhor, se é o momento de voltar ou não. Eu literalmente dei uma parada, porque como eu falei, eu comecei a viver coisas tão, assim, tremendas em Deus. Eu passei praticamente quase 1 ano muito reclusa nas revelações que eu ia recebendo, porque é o que eu disse, algumas pessoas não entenderam, porque eu me afastei de muita gente, porque eu entendi que o que eu estava recebendo, eu não podia ter influências externas, sabe? Porque se as pessoas não estavam vendo o que eu estava vendo, elas iam tecer comentários contrários ao que eu estava vendo. Então isso foi muito claro para mim. Então foi um momento que eu fiquei muito reclusa, muito assim, em Deus, do tipo assim, eu preciso entender o que Deus está falando comigo, o que Ele está se revelando, eu não posso ter influências externas, entende? Então literalmente foi um momento de 2020, assim, eu passei alguns meses muito reclusa, sabe? Da igreja eu vinha pra casa, eu não queria ir pro hotel, eu queria ficar em casa, eu queria, sabe? Tá assim, focada, eu disse, meu Deus, eu preciso estar focada nisso que Deus está trazendo pra minha vida. Então eu não podia ter influências, e se eu comentasse com alguém,
as pessoas não iam acreditar, elas iam dizer, isso não é de Deus não, ou então, enfim, quem vive é que sabe, né? Quem passa é que sabe, não tem como eu fazer o outro acreditar no que eu tô vivendo. São experiências, né, pessoais, é verdade. Eu lembro que você colocou também essa questão do alimento estragado, do alimento contaminado. Isso é muito, muito interessante, porque o estragado é óbvio que está estragado, é muito claro, então precisa realmente, você sabe que ele está estragado, então você deveria não querer comer. Mas o contaminado eu achei muito interessante, porque você precisa ter o discernimento do espírito para saber o que é que está contaminado, porque aos olhos, ao cheiro talvez, ele pareça ser bom, ao gosto ele parece ser bom, mas ele não vai fazer bem, ele não vai produzir vida, vai produzir morte. Na verdade, isso é muito interessante. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem essa ministração. Ficou muito claro, muito, muito bom, assim, de pegar verdade, esses insights. Dos tipos de comida. Muito interessante. É fácil você detectar, né? Você olha, você vê uma comida estragada, você abre a geladeira, não tem uma comida estragada aqui. Porque você sente logo o cheiro, tá fedendo, né? Tá com gosto ruim, tá com sabor ruim, né? Os seus órgãos do sentido detectam logo, né? Mas a contaminada não, e o risco está nessa, ela contaminada, porque a bactéria está ali, mas ela tem um cheiro agradável, um paladar agradável, né? Aos seus olhos ela é atraente, mas quando você come você passa mal. Eu vivi isso, né? Eu vivi isso quando eu estava grávida. Eu não sei se eu conto esse testemunho, que eu comi uma torteleta que era maravilhosa, de morango, linda, cheirosa, gostosa, mas estava contaminada. Eu fui parar no hospital. É isso aí. E você fala a questão da novela, né, nesse vídeo. E, na verdade, quem come comida estragada, quem assiste essas coisas, quem deixa essas coisas serem influências na sua vida, escuta músicas erradas, vê esses vídeos que, meu Deus do céu, não tem nada para acrescentar, nada, só tem coisa para derrubar a nossa fé, o que a gente crê, né? Que são esses vídeos aí de segundos do TikTok, dessas redes sociais, que realmente não tem nada para acrescentar nem para influenciar de bom. Então só assiste quem realmente quer. O crente maduro sabe que tem que se desviar desses caminhos, mas a comida contaminada vai além do nosso querer, vai de um discernimento espiritual, e nós precisamos estar afiados com Deus, porque o espírito discerne o que é espiritual, né? E o carnal, a carne. Então nós precisamos realmente buscar no Senhor. Aí você fala das mensagens, né? No vídeo você fala das mensagens que tem uma aparência boa, tem aquela... Você fala até da teologia da prosperidade, que tem uma mensagem bonita, que tem uma mensagem, né, toda enfeitada, mas que na verdade também não nos vai levar para o lugar certo, vai produzir morte em nós. E é algo que a gente precisa falar mais. Eu creio que nós precisamos nos atentar, porque o diabo tem entrado no meio da igreja. Ele tem colocado ali tem os trigos e tem o joio. Estava tentando lembrar dessa palavra. Existe o joio que está sendo plantado ali, que só Jesus pode fazer essa distinção. Mas nós, com o discernimento do Espírito, a gente vai saber. Além da palavra de Deus também nos mostra muita coisa, né? Nos mostra o que nós precisamos saber. Então nós precisamos ser espirituais, aguçar o nosso espírito, nos alimentar de coisas espirituais, porque é como diz aquela frase, quanto mais alimentamos a carne, se tem 2 cachorros, nós alimentamos o cachorro da carne, né, entre aspas, o cachorro que representa a carne, o homem carnal, mais forte ele vai ficar e mais fácil vai derrotar o espírito e vice-versa. Então nós precisamos atentar para isso e saber que existe sim uma guerra, que estamos sim numa guerra e que nós precisamos estar do lado vencedor, que vai ser em nome de Jesus, o Senhor. E nós terminamos aqui sempre com um pensamento, com algo que Deus tem ministrado em especial no seu coração. Eu queria que você olhasse para a câmera que está aí com você e que você falasse para o pessoal de casa algo que o Senhor tem ministrado especialmente no seu coração. Algum pensamento. Bom, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento, né? Jesus, ele está voltando. Isso é fato, os sinais estão aí. E a igreja precisa se preparar. A noiva do Cordeiro precisa se preparar. Jesus, ele não vem buscar uma igreja mundana. Jesus não vem buscar uma igreja pela nossa ótica.
Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja que não se corrompe, que não se vende, uma igreja que não faz concessão ao pecado. O padrão do céu é alto, o nosso Deus é um Deus exigente. Quem pensa que de qualquer forma vai entrar no reino de Deus, eu lamento te dizer que você está equivocado, porque é por esforço que nós vamos alcançar o reino de Deus. Então todo homem, toda mulher que aceitar o desafio, porque esse é um desafio, né, de se conhecer segundo a ótica de Deus. Eu tenho desafiado a igreja lá nesse sentido. Pergunte ao Senhor: se o Senhor voltasse hoje, eu seria arrebatada? Senhor, se o Senhor voltar hoje, a minha vida condiz com uma vida que entraria no teu reino? Eu te desafio a fazer essa pergunta para Deus. Pergunte a Ele. Ouça a resposta dele. Eu vou te dizer que muitos irmãos, irmãs principalmente, mulheres, se surpreenderam com as respostas que tiveram do Senhor, porque elas não imaginavam. E a grande maioria, eu digo isso, que perguntou ao Senhor, eles ficavam naquele grande dia. Então você precisa, meu irmão, se conhecer sobre a ótica de Deus. Você precisa ouvir de Deus o que Ele pensa ao teu respeito. Você precisa ouvir do Senhor. Se todos os líderes hoje chegassem diante de Deus e dissessem: Deus, eu estou fazendo certo na tua obra, eu estou apto para entrar no teu reino como estou hoje. Sabe, se todos os líderes, se todas as ovelhas perguntassem a Deus isso, elas com certeza estariam, ou já estariam se preparando para entrar no reino de Deus. Porque isso é sério. Isso é muito sério. E o meu conselho é esse: pergunta a Deus. Pergunta ao Senhor. Não se conforme. Se a sua análise, ela parte do princípio do que você pensa, do que você acha, do que você se analisa, você pode estar correndo um risco. Você pode estar correndo um grande risco naquele grande dia. Então procura ouvir do perfeito. Procura ouvir daquele que tem a resposta perfeita sobre você. Não desista até você ouvir de Deus o que Ele pensa a teu respeito. Esse é o meu conselho, essa é a minha palavra. Amém, glória a Deus. Pastora, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom esse papo, foi muito denso, muita coisa boa. Eu tenho certeza que as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Espero que tenhamos outros encontros para falar sobre mais coisa boa. Viu? Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, gente. Um abraço, Ivana. Deus abençoe. Manda um abraço para o pastor Gabriel, para as crianças que estão enormes, viu? Espero que vocês venham nos visitar logo, logo. Ah, vamos sim. Pessoal, muito obrigada por esse tempo de mesa. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco até o final. Espero que você tenha saído daqui edificado em nome de Jesus. E próxima sexta-feira nós temos mais. Deus abençoe sua vida e até a próxima.